Nós, mais uma vez, saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Nós vamos meditar brevemente nessa noite, mais uma vez, sobre o tema da oração. Eu vou usar como texto base o que se encontra em Marcos, no capítulo 14, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Eu lerei apenas o verso de número 36, embora nós vamos analisar um pouco o que diz desde o verso de número 32 até o verso de número 42. Esse é um texto que fala sobre o momento em que Jesus Cristo estava profundamente angustiado, pois ele estava prestes a ser entregue para ser crucificado. E ali no Getsemane ele faz uma oração a Deus, uma oração ao Pai, para que Deus conduza aquele momento, se possível, o livrando daquele sofrimento. E nesse momento nós percebemos preciosas lições a respeito da oração e da forma como um filho submisso se entrega totalmente à vontade do Pai e como a sua fé não depende, em nenhum momento, das circunstâncias que o cercam, assim como nós acabamos de cantar. Então, com base nesse texto, mais especificamente no verso de número 36, nós vamos falar sobre esse importante momento na vida do Senhor Jesus Cristo, que nos traz lições preciosas para nós enquanto discípulos de Cristo, servos de Deus, que fomos feitos filhos de Deus pela sua graça e por causa do sacrifício de Jesus. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 36. Ele diz assim, e dizia, Abba, Pai, tudo que é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, esse texto fala de Jesus levando os seus discípulos a um local onde ele pudesse se aquietar, para que ali ele pudesse orar tranquilo, para que ali ele pudesse meditar no que estava para acontecer, para que ele pudesse ter, assim, um momento de intimidade com os irmãos, com os discípulos, e também, e principalmente, um momento de intimidade com o Pai Celeste. Interessante que nós sabemos muito bem que ele traz 3 desses discípulos, Pedro, Tiago e João, para um local mais reservado, para que ali eles pudessem orar juntos. E o que o texto nos mostra é que Jesus sentia uma profunda angústia, como diz o verso de número 33. Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Nós vemos o Deus que se encarnou em forma de homem e que, mesmo sendo Deus, ou seja, mesmo Jesus sendo o Deus Todo-Poderoso encarnado, ele sentiu todos os temores e pavores que um ser humano comum sente, ou seja, ele era perfeito Deus, ele era perfeito homem. E não havia confusão nenhuma em relação a isso, pois ele subsistia dessas duas formas. O nosso mediador, ele experimentou todas as aflições e talvez não, com certeza, aflições ainda maiores do que qualquer um de nós tenhamos sentido. O que Jesus Cristo estava sentindo aqui nesse momento era a expectativa do abandono completo do Pai. Ele estava prestes a ver o Pai Celeste virar as costas para ele. Ele estava prestes a ver a ira divina, a justiça divina caindo sobre ele por causa do pecado de todos nós. E em submissão e temor a Deus, ele deixa bem claro a sua fé, a sua convicção, o seu conhecimento de Deus, do Pai Celeste, do caráter do Senhor. E diz assim, Abba Pai, ou seja, ele expressa todo o seu sentimento de temor, de amor, de respeito, de honra ao Pai Celeste. Ele diz, Abba Pai. É uma expressão que nós sabemos muito bem, uma expressão que denota muita intimidade.
e, ao mesmo tempo, muito respeito. Essa intimidade está respaldada por um sentimento e uma noção de que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tem todo o domínio, e aí ele completa dizendo, tudo te é possível. Ou seja, ele tinha plena convicção de que todas as coisas estavam sob as mãos de Deus, todas as coisas estão sob o domínio, o controle e o poder de Deus. E nós ouvimos muito isso ao longo desses dias. Nós ouvimos muito que, embora esteja havendo uma pandemia, embora tenha havido tantas e tantas mortes, tantas notícias tristes, embora exista a expectativa de uma grande crise econômica em função da pandemia, embora exista vários receios, vários medos, embora tantas pessoas estejam muito aflitas, pessoas que estão perdendo a fé, pessoas que estão perdendo a convicção no poder de Deus e no domínio de Deus, ou que estão tendo a sua fé esfriada porque se acomodaram, se conformaram às circunstâncias. Embora tudo isso esteja acontecendo ao nosso redor, Jesus Cristo, no momento mais doloroso de sua vida, ou na expectativa do momento mais doloroso da sua vida, em que sua alma se encontrava angustiada, em que ele estava em pavor, como diz o texto que nós lemos, aqui no verso de número 33, sentisse e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Embora ele sentisse isso, ele tivesse consciência disso, ele experimentasse essas sensações e esse sentimento de abandono, nós vemos ele expressando, Abba, Pai, tudo te é possível. Então, o que eu quero trazer nessa noite, para nos relembrarmos, é que todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, intercedendo por algum motivo, nós precisamos ter a plena convicção de que todas as coisas são possíveis para Deus. E que Ele confirmará o seu desejo e sua vontade sobre nossas vidas. E um pouco parecido com isso, nós podemos pegar um gancho no que diz o apóstolo Tiago, quando ele diz assim, vocês quando fizerem planos, digam, se Deus quiser, nós iremos e faremos comércio e faremos negócio, iremos para tal cidade. Ou seja, nós fazemos os planos, nós fazemos os pedidos no caso das orações, e nós temos plena convicção de que Deus é poderoso para realizar os nossos pedidos, nos conceder as nossas petições, mas antes de tudo, é se Deus quiser. Tudo te é possível, Deus, mas se for da tua vontade, o Senhor há de me negar este pedido. Tudo te é possível, e por isso eu creio que, se for da tua vontade, o Senhor há de me conceder exatamente como estou pedindo, exatamente como estou clamando, porque eu creio que o Senhor é o Pai Celestial, o Pai querido, que nos tem como filhos queridos, como diz lá no Salmo de número 103, quando expressa que o Senhor olha para nós como Pai que se compadece dos seus filhos. O amor do Pai Celeste, do Pai Todo-Poderoso, aquele que tem todo o domínio em suas mãos, que é justo, santo, incomparável. Esse amor se faz real em nossas vidas, e o seu domínio é real em nossas vidas e ao nosso redor. E é por isso que nós pedimos ao Senhor, oramos, clamamos, suplicamos, esperando pela sua vontade. Nós sempre voltamos à oração dominical, porque ela é a base. Ela é o modelo para que nós sigamos, afinal de contas, foi o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E lá é bem claro, quando ele deixa explícito, logo no início da oração, que nós precisamos glorificar ao Pai Celeste, dizendo que todo o domínio está em suas mãos, e por esse motivo o seu nome é santificado, porque ele tem toda a autoridade. E logo após nós declararmos o seu poder, sua majestade, sua santidade, nós começamos a fazer os nossos pedidos, tanto por necessidades básicas, como o pão nosso de cada dia, como até mesmo por questões que são tão peculiares à nossa natureza, que é, Senhor, nos livre do mal, não nos deixes cair em tentação. Nós pedimos porque nós cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem um domínio sobre nossas vidas e que nada é impossível para Ele. Interessante que, se nós voltarmos para a história de Abraão,
nós vemos Deus apresentando a Abraão uma promessa, ou aliás, confirmando a promessa, renovando aquela promessa, dizendo que ele teria um filho. E aí Abraão diz que o meu filho Ismael ache mercê a tua presença, porque eu já sou velho, eu já não tenho mais condições. E nisso também Sara incorre, dizendo que será que eu ainda teria o prazer de dar ao meu marido um filho, depois de anciã, depois de velha? E aí Deus diz, por acaso, existe alguma coisa impossível para Deus? Essa é a indagação que Deus faz ao seu servo Abraão. Ou seja, ele relembra Abraão. E ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele prometeu. Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele desejar fazer em nossas vidas. E à medida que nós pedimos e nos humilhamos na sua presença, ele nos dará conforme a sua vontade. Porque ele nos ama e porque ele confirmará a sua palavra. A sua palavra escrita, a sua profecia, aos seus mandamentos e as suas promessas feitas através de Cristo Jesus. A principal promessa se cumpriu em Cristo. Ele estava sendo crucificado, prestes a ser entregue, aqui nesse texto, para ser crucificado no meu e no seu lugar. E ele apresenta diante de Deus sua fé e nos deixa esse ensinamento e confiarmos na misericórdia do Senhor e olharmos para Ele como um Pai amoroso, independente das circunstâncias nas quais nós nos vejamos, ainda que o nosso coração e a nossa alma esteja aflita. E aí ele prossegue nesse verso de número 36, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ao longo desse texto aqui, nós vemos que ele chamou 3 dos seus discípulos. Se você ler até o verso de número 42, ele chamou 3 dos seus discípulos para orar mais perto dele, para estar mais perto dele. E todas as vezes que Jesus se afastava para fazer uma oração um pouco mais íntima com o Senhor, quando ele voltava para esses 3, eles estavam dormindo. Eles não estavam vigiando. Isso prova que aquela atitude que o Senhor Jesus estava tendo, de perseverança, de se colocar na presença do Senhor, de clamar por sua misericórdia, não estava sendo presente na vida dos seus discípulos naquele momento. E com certeza esse foi um momento de aprendizado para eles. Pois Jesus os advertiu para que eles vigiassem, para que eles orassem, para que eles se mantessem firmes, na expectativa de que o Senhor atenderia os seus pedidos. Se mantessem em expectativa também de, com Ele, com o seu Mestre, com Jesus Cristo, clamar por aquele momento. Era o cumprimento de um dos mandamentos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, estar ali para apoiar, para orar e interceder junto, que é o que estamos fazendo nesta noite. Estamos em comunhão, em congregação, ainda que não no mesmo local físico, mas estamos juntos para juntos orarmos. E que, diferente dos discípulos naquela noite, nós tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo desejo de glorificar a Deus, de interceder um pelos outros, de nos mantermos vigilantes quanto ao nosso papel enquanto cristão, de nos mantermos vigilantes quanto à nossa atitude como cristão e também se interessando pelo bem do próximo, pelo bem do nosso irmão. Pedindo pelas causas, pelos motivos, pelas aflições do nosso próximo. Pedimos por nós mesmos, pedimos pelas nossas angústias, assim como fez o Senhor Jesus Cristo, mas também devemos estar juntos para orarmos uns pelos outros. E isso está sendo passado de forma implícita em meio a este episódio relatado no Evangelho de Marcos. O que nós podemos ter em mente é que aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, precisa ser colocado em prática. Porque nós seguimos as suas palavras e acreditamos que as suas promessas são reais. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. E mais no final, no versículo 12, aliás, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam,
assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Precisamos pedir, clamar, interceder. Por meio do sacrifício de Cristo, nós temos pleno acesso ao Pai para orarmos. Glória a Deus por isso. Precisamos estar firmes, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, ainda que a resposta demore, e ainda que a resposta seja não. O plano de Deus se concretizará na nossa vida, os propósitos de Deus se concretizarão na nossa vida, e nós o serviremos, e seremos abençoados, e veremos em nosso meio a glória do Senhor, a graça do Senhor, de modo que o nosso coração será renovado, de modo que a nossa alma será restaurada, e juntos nós viveremos, pois ela foi cumprida por Cristo Jesus. Nós viveremos, nós observaremos, por amor a Cristo e para a glória dele, a lei e os profetas. Ou seja, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E parte do exercício de amar ao próximo como a nós mesmos é estar juntos em oração, intercedendo pelos nossos irmãos. E muitas vezes até mesmo intercedendo por aqueles que nos perseguem. Não raras vezes, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelas nossas famílias, de modo muito restrito, no que diz respeito à nossa vida, mas também de modo geral, como, por exemplo, por nossa nação e por este momento difícil que o nosso planeta passa. Por tudo isso nós oramos, em tudo isso nós esperamos que o Senhor intervenha e faça a sua vontade, acalmando o nosso coração, nos dando a firme convicção de que Ele olha para nós, Ele está nos vendo, e ao contrário do que Jesus sentia naquele momento de abandono, porque toda a ira de Deus estava sendo derramada sobre Ele, conosco é justamente o contrário. Toda a graça do Senhor, imerecida, recai sobre nós, graças a Cristo Jesus. E nós temos pleno acesso ao Pai para orarmos, para buscarmos e termos os nossos pedidos atendidos. Precisamos crer nisso, pois tudo é possível ao nosso Senhor. E o que será feito em nossas vidas será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos orar também para anseiarmos por isso, para entendermos mais a sua palavra, para nos ligarmos cada vez mais a esta verdade contida de que o domínio está nas mãos do Senhor e esperar tão somente nele. Em suma, é isso que o Salmo de número 37, por exemplo, nos afirma, ou nos mostra que precisamos ter em mente. Essa convicção de que o Senhor, Ele olha para nós com um olhar de amor, e por isso nós nos entregamos dia após dia à sua vontade. Lá no Salmo de número 37, o salmista ele expressa a sua confiança dizendo: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. À medida que conhecemos mais e mais o Senhor, nos entregarmos mais e mais ao nosso Salvador, Ele nos conduzirá naquilo que precisamos pedir e nos fará entender aquilo que, porventura, Ele nos negar. Porque a vontade do Senhor é perfeita e Ele encherá o nosso coração de alegria. Ele nos satisfará com o bem que vem de sua palavra, da sua verdade. E nos fará prósperos nessa terra, para pregarmos o Evangelho, para vivermos conforme o seu Evangelho, em toda e qualquer circunstância. Como nós cantamos agora há pouco. Não importa o que venha acontecer. O Senhor sempre está perto de nós. Muitas das vezes nós nos afastamos do Senhor e o Senhor nos traz de volta a sua presença, através da disciplina, através da repreensão e da demonstração, mas como um pai que se compadece dos filhos e que olha para nós com um olhar de amor. E graças a Cristo Jesus, nós temos acesso a essa graça, de modo que Ele não nos abandonará jamais. Glorificado seja o nome do Senhor.
E, mais uma vez, nessa noite, oremos, confiando de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo intercede junto ao Pai por nós. Nós temos um mediador entre Deus e o homem. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos um Pai Celeste que escuta as nossas orações. Amém, meus irmãos.